Nós vimos nos vídeos anteriores que foi dada uma ordem como um decreto. Enlil havia dito que era para levar as primícias, tanto da colheita quanto dos animais, para ser apresentada diante deles. Aqueles que na antiguidade eram denominados como deuses e que depois o panteão cananeu os absorveu. Assim diz as tábuas sumerianas. Ante os Anunnakis reunidos se apresentaram os primeiros grãos, os primeiros cordeiros. Aos pés de Enlil e Enki, Caim pôs sua oferenda dirigido por Ninurta. Aos pés de Enlil e Enki, Abael pôs sua oferenda dirigido por Marduk. Enlil deu aos irmãos uma alegre bênção, elogiou seus trabalhos. Eu quero que você visualize a cena. Ali na frente está em pé Enlil, o senhor do mandato, e Enki, aquele que elaborou e fez o homem. O primeiro a levar a sua oferta era Caim. Por ter nascido primeiro, era o primogênito, apesar de gêmeos, e ele leva e deposita esta oferta aos pés dos dois, assim como Ninurta o havia ensinado. Logo em seguida, quem leva a sua oferta é Abel. E Abael, instruído por Marduk, faz da mesma forma. Quando acaba de depositar, Enlil vê que realmente aquelas ofertas são boas, ali abençoa eles e agradece e elogia o bom trabalho. Aqui aparece mais uma tradição, a tradição dos primogênitos. Ele, como o primeiro a nascer, ele tem a preferência de levar primeiro a sua oferta. E assim que Enlil dá os seus elogios, é a vez do segundo Elohim, o Enki, aquele que idealizou os primeiros homens do barro, aquele que trouxe à vida o homem civilizado, e agora é a sua vez de falar. E o que ele vai falar? Assim diz as tábuas sumerianas. Enki abraçou seu filho Marduk, levantou o cordeiro para que todos os vissem, carne para comer, lã para vestir, chegou à terra, disse Enki. Enki está honrado pelo bom trabalho que o seu filho Marduk fez junto a Abael. Ele abraça Marduk, satisfeito daquele filho, levanta ali aquele cordeiro e diz para todos: olha, agora nós temos carne para comer, agora nós temos lã para vestir, agora sim chegou a nossa fartura sobre a terra. E essa tradição também é adotada pelos judeus até os dias de hoje em relação aos cordeiros sobre o altar. Será que a Bíblia realmente fala, o livro de Gênesis, da mesma família? Será que esta realmente é a família de Adapa, Caim e Abael é a família de Adão? Vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 ao 4, que diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O livro de Gênesis diz que Adão, ele se emparelha, ele coabita, ele transa com sua mulher Eva e ali dá à luz ao primeiro filho chamado Caim. E ela diz que o Senhor o auxiliou aquele filho possivelmente no parto. Logo em seguida, ela também dá à luz a um outro filho chamado Abel. Repare que esses dois filhos são gêmeos exatamente como diz as tábuas sumerianas. E a semelhança de nome, Caim, nas tábuas sumerianas é Caim, e Abel na Bíblia e nas tábuas sumerianas, Abael. Então agora eles têm filhos. Caim, ele é um lavrador, e Abael, ele é um pastor de ovelhas. Por esses dois versículos, nós temos certeza se tratar das mesmas famílias. O livro de Gênesis, ele copiou aquilo que as tábuas sumerianas falavam há 1500 anos atrás e começa a relatar o mesmo assunto sobre a família. Mas é somente a partir do versículo 3 de Gênesis que passamos a observar que existe um dedo religioso quando começou e quando continuou escrevendo o livro de Gênesis. A partir desse versículo, nós vamos observar que já não escreve mais fielmente, mas já parte para o lado, para o caminho da religião. As tábuas sumerianas dizem que Caim e Abael foram levar as
primícias do seu trabalho. Todos os dois foram levar as primícias, colocaram aos pés dos Elohims, e o Elohim, o Senhor do mandato, ele elogia os dois pelo bom trabalho e pelas primícias. Mas repare o que o versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis diz. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Para justificar que o Elohim agradou-se de Marduk por ser seu filho e viu que as carnes davam sustento, davam força e que a lã dava vestimenta, o versículo 3 de Gênesis ele dá um jeitinho pela mente religiosa e diz que Caim levou somente um fruto da terra. O versículo 4 diz que Abel levou as primícias da terra.